Vamos dando início à aula 2 sobre o Holocausto. Um dos acontecimentos mais chocantes revelados ao mundo após a Segunda Guerra Mundial foi o genocídio cometido pelos nazistas contra judeus, ciganos e demais minorias consideradas inferiores. O extermínio dos judeus, conhecido popularmente como Holocausto e chamado de Sorá em língua hebraica, representou o ápice da intolerância, do preconceito e do racismo. A segregação de judeus e de outras minorias fazia parte da política de Estado do governo nazista. Em 1935, as leis de Nuremberg definiram a pureza racial dos alemães, utilizando como critério o exame da ascendência genealógica dos indivíduos. Inicialmente, os judeus foram segregados em áreas específicas, os guetos. Eles tiveram grande parte de seus bens confiscada e foram obrigados a usar uma identificação, a estrela de Davi, para que fossem facilmente distinguidos dos alemães. Motivos das perseguições aos judeus. Essa questão ainda divide os historiadores. Há aqueles para quem exterminar os judeus sempre fez parte dos planos de Hitler. Outros acreditam que essa política foi endurecendo aos poucos até chegar ao terrível assassinato em massa. Mas não há dúvida de que a semente do antissemitismo germinou bem antes de os nazistas chegarem ao poder na Alemanha, na década de 30. No final do século XIX, já havia na Europa uma boa dose de preconceito. Preconceito por motivos econômicos. Os judeus eram vistos como manipuladores das finanças no mundo. E religiosos eram acusados de terem entregue Jesus Cristo aos romanos. Na Alemanha, em particular, o antissemitismo ganhou mais força por causa de teorias biológicas racistas. Os judeus eram classificados como uma raça deformada, uma ameaça à raça ariana. Os arianos eram descendentes dos árias, uma das etnias que formaram as populações europeias. Os campos de concentração. Com o início da guerra, em 1939, os judeus passaram a ser enviados para os campos de concentração. No campo de concentração, os prisioneiros passavam por uma triagem e depois eram despidos e tinham os cabelos raspados. Nada de valor poderia ficar com os prisioneiros. Até mesmo as próteses e os equipamentos mecânicos usados pelos deficientes físicos eram confiscados. Os homens mais fortes eram mandados para campos de trabalho forçado, suportando maus tratos e humilhações. Essa é uma foto da entrada principal de Auschwitz. Experiências científicas. Os prisioneiros também eram submetidos a experiências científicas, servindo como cobaias humanas. Nessas experiências, eram obrigados a ingerir substâncias tóxicas e soluções contaminadas com bactérias. Passavam por transplantes de órgãos, eram expostos a altas e baixas temperaturas com o objetivo de testar sua resistência, além de sofrer esterilizações, amputações e outras atrocidades. Em seguida, eu deixo o depoimento de judeus que se naturalizaram brasileiros após a Segunda Guerra, após o fechamento dos campos de
de concentração. Porque me perguntam, escuta, você nasceu quando? Não, quanto você quer saber? Eu nasci 2 vezes, 3 vezes. Eu nasci várias vezes. Quem sobreviveu a um campo de concentração, como eu, só com muita sorte. Auschwitz não era um campo de concentração, era um campo de extermínio e de triagem. Se você estava de cara ruim assim, você estava candidato para ser eliminado. Aí, essa é a nossa preocupação. Eu, como graças a Deus, eu era gordinho, então eu tinha de onde tirar um pouco, né? Quando eu saí do campo, eu tinha 45 quilos. A gente passava fome. Você sofre humilhações, as crianças alemãs que se associaram naquela juventude hitlerista cuspiram em cima de você, não está de maluco. Né? É difícil acreditar que a humanidade é capaz de fazer. Você não trata assim um cachorro. Eu esperava ainda alguns meses depois da guerra que ainda aparecer meu pai, meu irmão, mas depois eu tive notícias que eles foram eliminados, né? Eu tenho pesadelos no tempo da guerra. Graças a Deus, os alemães não conseguiram me pegar para me mandar para o campo de concentração. Já meus 2 irmãos mais velhos foram assassinados em Auschwitz. Meus avós também. E da minha classe, eu sou o único que sobreviveu. Ficamos 7 dias sem comer. 7 dias bebendo água gelada da torneira no inverno, para encher a barriga, para não sentir o estômago roer. Minha preocupação era arranjar comida, porque a comida era vendida não só com dinheiro, tinha que ter o selo de alimentação. Eu vi minha ficha na prefeitura e da minha mãe, tinha 2 carimbos vermelhos. Yod Juif, judeu em francês e em flamengo. 2 carimbos grossos vermelhos. Eu vi esses carimbos na minha ficha. No entanto, os funcionários da prefeitura nunca me caguetaram. Depois da guerra que eu descobri que aquela prefeitura é um ninho de resistência. Quando o navio entrou na Baía da Guanabara, eu olhei em volta, vi o edifício à noite, o Cristo Redentor, vi o dedo de Deus lá longe, na serra. Cutuquei minha mãe e disse, mamãe, é aqui que eu vou fazer meu futuro. E fiz.
acho que os jovens nas escolas têm que saber, para não esquecer, para não repetir. Holocausto nunca mais. Este é o livro que Fred Glatt escreveu. O nome do livro: Roubaram Minha Infância, Memórias de um Menino Judeu durante a Segunda Guerra Mundial, para quem tiver interesse em adquirir. Por hoje era isso. Agradeço a participação.